Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. Estou aqui hoje com meu amigo, presbítero Arimateia, homem de Deus, homem com várias funções dentro da obra de Deus, como dirigente, professor, capelão, teólogo. Hoje, presbítero Arimateia tem uma palavra vinda do trono de Deus para você. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu sou seu amigo, pastor Robson Esteves, e você está aqui na Rádio Fala Brasil, a melhor na web. Glória a Deus. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Fala Brasil, a todos os irmãos, servos de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Hoje, o convite do nosso irmão, pastor Esteves, nós estamos aqui para deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de ensino também, né? Eu sou o presbítero Arimateia, como já foi apresentado, graças a Deus. Hoje estou aqui na condição de presbítero, servo do Senhor, sou teólogo, formado pela Faculdade Fabrange, amém, curso à distância, sou capelão, professor de capelania, mas o principal desses títulos é o de servo do Senhor. Hoje eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o seu versículo de número 14, que vai falar: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, gostaria rapidamente de convidar você, quando estiver vendo essa mensagem, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós vamos estar lendo um versículo de número 24, que diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Glórias a Deus. Você viu que em Mateus capítulo 4, está falando, capítulo 24, Jesus vem falando sobre o Evangelho do Reino, que será pregado a toda criatura e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vem falando do Evangelho da graça, que foi confiado a ele. E eu trouxe essa reflexão, esses dois textos, para a gente poder refletir em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho da graça, falado por Paulo, e o Evangelho do Reino, falado por Cristo, nosso Senhor. É dois Evangelhos? São dois Evangelhos? Não, é um Evangelho. O Evangelho das Boas Novas. O Evangelho que veio por intermédio do nosso Senhor para salvar o mundo, aqueles que pela fé creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Paulo, ele vem trazendo uma mensagem para mostrar para os seus ouvintes que é pela fé, que é pela graça, que não precisa ser pago, que nós não podemos pagar. A nossa salvação, ela não é concebida por meio do nosso esforço de trabalho físico, com o nosso dinheiro. Nós não podemos pagar para ser salvo. Nós também não podíamos até mesmo nem morrer para que fôssemos salvos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou com a sua vida.
ele teve que vir a esse mundo, se entregar à vontade do Pai e cumprir a lei que determinava que o preço do pecado era a morte. Então o Senhor Jesus, ele morreu por mim, morreu por você, para nos dar a salvação. E hoje nós temos a salvação por meio da graça, por meio da fé, através da graça não merecida, sacrifício vicário feito na cruz do Calvário, para salvar a mim e a minha família, a sua vida, a sua casa, todos aqueles que pela fé acreditaram no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero trazer algumas meditações para junto comigo você meditar na vontade de Deus, aquilo que Deus tem para mim, para você como servos do Senhor. Porque o Evangelho da Graça, muitas pessoas confundem e acham que porque é pela graça, eu não preciso fazer nada, porque eu já sou salvo. E a fé é o que me leva à salvação. Mas aquele que é salvo, aquele que tem fé, ele precisa fazer com que essa fé ela venha ser movimentada, ela venha ser, tenha fruto, tenha ação. Porque Tiago ele ensina que a fé sem a obra ela é morta. Aquele que é salvo, ele precisa fazer a obra do Senhor. E no Evangelho do Reino tem trabalho, porque no Reino tem os seus representantes que somos nós. E o Senhor nos ensinou, olhou para aquela grande seara, aquele grande lugar onde ele estava e falou: na verdade a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai para que mande mais ceifeiros, quer dizer, trabalhadores. Então o Senhor Jesus ele estava falando, ensinando os seus discípulos para que rogasse a Deus, o Pai, para enviar mais trabalhadores para o seu reino, para a sua seara. Então no Evangelho do Reino tem trabalho, precisamos trabalhar, precisamos fazer a obra do Senhor. Não podemos viver de qualquer maneira, os dias são maus, a iniquidade está se multiplicando, e os servos do Senhor precisam atentar para a obra do Senhor, para a multiplicação do Evangelho, do Reino, que pela graça nos alcançou, pelo favor não merecido do Senhor, lá na cruz, nos alcançou. E hoje somos justificados por meio da fé, temos paz com Deus, e isso é maravilhoso para nós. Só que eu quero fazer algumas pontuações nessa ministração, rapidamente, na minha simplicidade, diante do Senhor. Temos que pontuar 3 requisitos que não pode fazer falta, não pode estar em falta na vida do servo, da serva do Senhor Jesus. Primeiro requisito na minha vida que não pode faltar é a prioridade. Prioridade no reino. Prioridade aonde? No reino de Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vai nos ensinar. E buscai, portanto, versículo 6. Mateus 6, 33. Vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, prioridade, priorizar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Eu não estou bem. Eu quero parar. Não pare. Priorize o reino. Busque o reino se responsabiliza por você. Muitos servos do Senhor alcançaram suas vitórias porque priorizaram a presença de Deus. Nós encontramos um exemplo lá em
primeiro livro de Samuel, através da vida de uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana. Aquela mulher, ela passou por momentos difíceis, por situações de que ela muitas das vezes era afligida na sua alma, nas suas emoções, por conta de sua adversária, vamos dizer assim, Penina, que a zombava, que a irritava, mas ela não deixou de priorizar aquilo que ela queria, o reino de Deus. Ela sabia que a vitória dela estava na casa do Senhor. E todos os anos, como era o costume, eles estavam ali. Ela triste, ela querendo desistir, amargurada de alma, ela não deixou. E alguns historiadores vão dizer que ela demorou quase 24 anos orando, subindo todos os anos naquela mesma situação. Mas ela não desistiu de buscar em Deus a sua bênção, o seu presente, o seu Samuel. Prioridade, ela poderia desistir, mas ela não desistiu, ela priorizou o seu objetivo. Então, em buscar em primeiro lugar o reino do céu, e essas coisas serão acrescentadas a você. Talvez eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você está querendo de Deus. Além da salvação que já é pela graça, já somos salvos. Estas coisas serão acrescentadas quando você buscar a presença de Deus. Quando você entrar, aleluia, no querer do Senhor. O Senhor te chama para uma grande obra. O Senhor te chama para um evangelismo. O Senhor te chama para estar no culto do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Então priorize o reino. Prioridade não pode faltar na vida do servo de Deus. Prioridade em primeiro lugar, o reino do céu. Outro requisito que não pode faltar na nossa vida chama-se produtividade. Quem prioriza, produz. Quem prioriza, busca a presença de Deus. E quando estamos priorizando, nós estamos produzindo. Existia um rei que ele não priorizou o reino do céu. Ele priorizou o reino terreno, mas o céu ele não priorizou. E todo o seu reinado, ele reinou sem a arca do Senhor presente, que foi Saul. E o seu fim foi trágico, porque ele não priorizou, não entendeu o valor da presença de Deus na vida dele, próximo dele, ali no palácio, na casa do Senhor. Então ele não se importou se a presença de Deus que estava na arca, ou a arca que representava a presença do Senhor, não trouxe, não foi buscar. Mas nós vimos a diferença na vida de Davi, que priorizou, embora que da primeira vez que ele foi, não conseguiu, mas ele não desistiu de buscar a presença do Senhor. E quando teve um momento difícil de sua vida, que ele entendeu o erro que ele tinha cometido, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, tira tudo de mim, só não me tira do teu Espírito, ou a tua presença. Porque é diferente quem tem a presença. Então, prioridade, produtividade. Nós encontramos referências para expressar esse requisito na produtividade, na parábola dos talentos, Mateus 25, quando o Senhor Jesus ele dá a um 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, a outro ele dá 1 talento. Ali, naquela parábola, representando o nosso Deus, ali se representa os dons espirituais, os talentos que Deus dá, as aptidões que Deus dá para nós produzirmos na obra do Senhor, para nós granjearmos na obra do Senhor, ganhar alma para o reino do Senhor, cuidar de famílias, cuidar de pessoas, fazer a obra social, fazer a obra evangelística, fazer a obra de capelania, fazer a obra de missões,
Não sei aonde você vai se encaixar, mas Deus te deu um talento. Deus te deu talentos para você produzir no reino do Senhor. Talento. Quando fala de talentos, você tem que olhar para o céu. É o céu quem dá o talento, é Deus quem dá o talento. Mas Ele dá o talento para nós que estamos na terra. Então Deus, o céu dá o talento e a terra produz esse talento. A terra multiplica esse talento. Não sei como a obra te alcançou, não sei como Deus te alcançou, na situação que você estava, mas eu sei que aquilo que Deus fez na sua vida, Ele quer que você multiplique na vida de outras pessoas. Que assim como eu e você fomos alcançados pelo poder da palavra, pela ação de um homem que usado, de uma mulher que usado pelo Espírito Santo do Senhor, de uma menina, de um jovem, não sei, falou do amor de Deus para mim e para você em um certo momento. Hoje, meu irmão e minha irmã, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos esquecer da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou, a posição que hoje nós estamos, aleluia, disputando no reino de Deus. É uma oportunidade de produzir, de fazer com que esses talentos se multipliquem. E quando o Senhor nos vier, que Ele não nos encontre de mãos vazias, por ter nos enterrado o nosso talento, por termos enterrado aquilo que Deus nos deu para multiplicação do reino, para o crescimento, para a expansão do reino. Aleluia. Então, na parábola dos talentos, Jesus vai falar sobre a multiplicação. A um deu 5, versículo 15. Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra, Ele pagou o preço de sangue, para salvar a mim e a você, para que eu e você não tivéssemos que pagar nada por esta salvação. Mas Ele deu-nos a cada um de nós um talento, condições de nós fazermos a obra, enquanto Ele foi lá para o Pai. E Ele deu promessa de que vai voltar. João nos fala, o Evangelho de João vai falar lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, aleluia, Ele vai voltar, e quando Ele voltar nós precisamos ter multiplicado, nós precisamos fazer a obra do Senhor, porque nós temos o amor do Pai em nosso coração, e o amor do Pai quer salvar. Eu não merecia, mas o amor de Deus me alcançou. Aleluia. E a um Ele deu 5, Ele multiplicou, granjeou, conseguiu mais 5, e chegou com 10 perante o Senhor. O outro ganhou 2, segundo a capacidade dele. Você tem capacidade, Deus te deu. E Deus não dá fardo além daquele que você possa suportar. Então, se Ele te deu o talento para louvar, louve com amor, louve com santidade, louve com unção, louve na graça do Senhor. Se Ele te deu talento para evangelizar, seja um bom evangelista. Se Ele te deu talento para ensinar, esmere-se em ensinar. Esmere-se. Eu tenho uma frase comigo: ensinar é responsabilidade com o aprender. Então, se Deus te chamou para o ensino, você gosta de ensinar a palavra do Senhor, teu manual, leia, se dedique, estude,
Aprenda. Faça cursos. Vá para a EBD. Vá à doutrina. Ouvir uma palavra de direção do seu pastor. Aleluia. Ensinar é responsabilidade com o aprendizado, com o aprender. Aleluia. Então, produtividade, prioridade, produtividade é o que nós precisamos. Duas características do crente: fiel, aquele que prioriza o reino, aquele que chega na igreja e observa, aquele que chega numa casa, ele observa o que está precisando de uma oração, de um conselho, aquele que vai no evangelismo, leva a palavra de Deus. Você que está ouvindo aqui, que vai ouvir essa mensagem, entenda, o reino não fica devendo a ninguém. Quem faz a obra é merecedor daquilo que está buscando para a sua vida. Terceiro requisito que não pode faltar na nossa vida é proatividade. Proatividade. O que é proatividade? Proatividade é fazer além do que é mandado. A pessoa proativa, ela olha, ela faz sem precisar mandar. O Senhor Jesus disse: quando fizer tudo que for mandar, diga: sou servo inútil, porque fiz apenas aquilo que fui mandado. Então, o Senhor Jesus disse que aquele que faz só o que mandaram ele fazer, ele é servo inútil. Nós não somos servos inúteis, porque nós vamos fazer além do que nos foi mandado. Nós vamos atrás de almas. Nós vamos trabalhar para o Senhor e fazer muito mais do que aquilo que nos é mandado. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você. E proatividade. Nós temos exemplos de proatividade na Bíblia? Sim. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Vamos abrir aqui, capítulo 17 de 1 Samuel. Crônicas, Reis, 1 Samuel 17. Versículo 34. Presta atenção no que Davi falou. Mas eu vou pegar aqui do começo para você entender. Davi, aqui, era um jovem. E ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Seus 3 irmãos mais velhos tinham ido para a guerra com Saul. E Jessé manda Davi ir até eles, levando mantimento, suprimento. Só que Davi chega no ambiente da guerra e ele percebe que algo naquele lugar está acontecendo. E isso é chamado a atenção.
dele. Davi percebe que seus irmãos estão sendo afrontados, o exército do Senhor está sendo afrontado por um homem chamado Golias. E Davi é um jovem, ele foi para ali, daquele local, aquele ambiente de guerra, ele foi para aquele lugar não para guerrear. Davi foi para levar suprimento aos seus irmãos, e Davi também foi para trazer notícias de seus irmãos para seu pai, Jessé. Mas observe que Davi saiu com uma missão. Ele foi mandado fazer algo naquele lugar. Mas Davi, olhando aquela situação, ele não se conteve em fazer apenas aquilo que ele foi mandado. Ele não, aleluia, aceitou aquela situação que estava acontecendo. E quando ele chega naquele ambiente de guerra, ele vê Golias afrontar o exército do Senhor. Ele toma uma atitude de uma pessoa proativa, de uma pessoa que ela está ali fazendo proatividade, fazendo além daquilo que lhe é mandado. Ele observa e percebe a situação e ele questiona o que vão dar ao homem que tirar de sobre o exército de Deus essa afronta. É falado para ele o que ele iria receber. Imediatamente ele vai até o rei Saul e fala para Saul: não temas, ó rei, que eu irei à peleja contra ele. O rei fala para ele que ele não poderia ir porque ainda era tenro, era um jovem, e Golias era já avançado e tinha estratégias de guerra desde sua mocidade, desde sua meninice. Mas Davi entra nessa situação. Davi apresenta a Saul algo que o proativo faz que ninguém faz. Davi traz um currículo para Saul entender a disposição, a capacidade dele, que muitos não viam. E hoje, dessa forma, muitas das vezes, as pessoas não querem fazer, porque elas precisam ser vistas para poder fazer, só faz se forem vistas. Não, o proativo faz quando ninguém está olhando, o proativo faz quando ninguém está vendo, o proativo faz quando precisa ser feito, não quando lhe é mandado, porque quando a gente faz quando a gente é mandado, alguém está nos observando, porque mandou. Eu vou olhar se realmente ele fez, vou olhar se ele está fazendo. E muitas às vezes acha bom que alguém esteja olhando, para depois dizer foi fulano que fez. Não. Olha o que Davi falou para Saul. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele. Davi está falando, eu, Davi, saí após ele. Aleluia. E o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Aleluia! O inimigo tem se levantado a cada dia contra o exército do Deus vivo, que isso aqui é a igreja na terra. O inimigo tem se levantado a cada dia contra a minha, contra a tua família. E nós vamos ficar, aleluia, olhando isso acontecer e não vamos tomar uma atitude, não vamos se levantar, não vamos agir. Vamos fazer a obra, porque quando fazemos a obra, o Senhor que garantiu a vitória a Davi, Ele se levanta por mim e por você e nos concede, aleluia, também a nossa vitória. Então o currículo de Davi não estava explícito. Muitas das vezes a gente chega na casa de Deus, a portaria está abandonada, não queremos ficar um minuto ali, porque precisamos subir para o altar rapidamente para ser vistos. Ou então, muitas das vezes, não queremos ir fazer a obra ali, o que precisa, limpar uma cadeira, não sei, alguma coisa, pregar o evangelho, dar o folheto, porque não é minha função. Então, isso aqui é do Ministério de Evangelismo, então eu não vou fazer, porque tem que evangelizar,
É os irmãos do evangelismo, é os irmãos de missões. Ah, quem tem que limpar o banheiro é o zelador. Não, irmão. Jesus tinha que lavar os pés dos seus discípulos. Era obrigação dele. Não. Mas ele lavou e falou porque estava lavando. Hoje faço isso para vos dar exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também pelos outros. Hoje, muitas das vezes, a gente não quer nem apertar a mão de uma pessoa se olhar para ela e enxergar que ela é mais simples. Ainda mais lavar os pés. Estamos vivendo um tempo difícil, meus irmãos. Precisamos despertar. Precisamos buscar, aleluia, o entendimento da vontade de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Como Deus quer me usar. E como eu quero se deixar ser usado, porque todas as vezes que eu me prontificar, como Davi se prontificou, certamente se eu estiver fazendo na direção do Senhor, ou pedindo a ajuda do Senhor para aquela obra, Deus vai estar comigo, porque o reino é dele. A obra é dele. Eu sou um representante, um trabalhador do reino, eu preciso fazer a obra de meu Pai. Aleluia. Apresente, olha aqui. Respondeu Davi, vindo um leão, isso me chama a atenção. Eu quero compartilhar com você. Por que isso me chama a atenção? Porque leão é predador de ovelha? Urso, por acaso, era predador de ovelha? No sentido natural das coisas, na ordem natural, vamos espiritualizar, irmão. Não estou falando de cadeia alimentar nesse sentido, estou falando espiritual. Na Bíblia, segundo a Bíblia, qual é o predador da ovelha? Jesus disse, lá no Evangelho de João, eu sou o bom pastor. Aí ele diz que os mercenários não são pastores verdadeiros, são mercenários, vindo o lobo. Olha, Jesus disse quem é o predador da ovelha, é o lobo. Segundo a Bíblia, vindo o lobo, o mercenário que não é o pastor, ele foge e deixa o lobo atacar as ovelhas. Davi poderia ter olhado, não é um lobo, é um leão, não vou fazer, por causa que não é. Eu sou pastor de ovelha, pastor é para espantar os lobos, não é para espantar o leão. Mas tem gente que só está espantando o lobo e olhe lá, quando não fugindo. Ei, matador de lobo, vamos matar leão, vamos matar urso, vamos avançar, vamos sair dessa mesmice. Ah não, porque não é a minha função. Não, tudo bem, tem que ter ética, tem que ter, né, ordem eclesiástica, amém. Mas para alimentar um morador de rua não precisa de função na igreja. Precisa apenas ter amor no coração e condições de dar alguma coisa. Para ir visitar um centro de recuperação ou uma comunidade terapêutica, não precisa ter função, é só ligar para alguém que tem conhecimento, ir lá fazer uma visita, levar uma palavra de ânimo, levar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, alguma coisa. Então não precisa ser lobo para você olhar e ver que vai ser um predador que vai pegar a ovelha, não. Se for um urso, ataca. Se for um leão, enfrenta. E se for um gigante, se disponha que Deus vai contigo, vai te dar vitória. Você vai vencer. Você vai alcançar. Você vai além. Davi, ele não apresenta aqui que ele fez o natural, ele não fez o natural, ele fez o sobrenatural. Ele não enfrentou apenas o lobo, que é o predador natural, não, ele não ficou no natural, ele foi no sobrenatural, ele enfrentou aquele que ele talvez por si próprio, ninguém diria que ele faria, mas ele fez. Você quer enfrentar o sobrenatural na sua vida? Você quer ir além daquilo que talvez os outros olhem e digam, você não tem capacidade?
você quer ser mais além daquilo que você é mandado, então começa a olhar diferente. Davi poderia ter olhado para o leão e ter dito, não, não vou conseguir porque é um leão, eu não vou enfrentar porque é um urso. Não, Davi não pensou dessa forma. Davi viu apenas como alguém que estava querendo atrapalhar o seu trabalho, que era cuidar das ovelhas. Por isso depois escreve aquele salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele está entendendo as características de um pastor. O pastor verdadeiro, ele se preocupa com o alimento que ele vai dar à ovelha, ele vai levar as ovelhas para um lugar seguro, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, ele vai cuidar, ele vai tranquilizar o seu rebanho, não vai deixar o leão, o lobo, o urso, seja quem for, ele vai estar de frente. É responsabilidade dele zelar pela obra, pelo talento que Deus deu a ele, porque um pastoreado, não estou pregando aqui sobre pastores, mas nós temos que falar, é um talento, tem gente que tem esse dom, tem esse chamado, aleluia. Você tem que ir além. Proatividade. E enxergar o que está além da guerra, além da batalha. Davi não entrou nessa batalha também sem entender os resultados e os benefícios que ela traria para ele. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estavam falando, que darão ao homem e que vencer esse gigante. O rei o engrandecerá em riquezas. Davi está olhando, opa, minha vida financeira vai melhorar. Talvez seja isso que está faltando para as coisas começarem a andar. Olhar além da batalha, olhar além do gigante. Davi não olhou para o tamanho do gigante, nem se importou tão pouco, aleluia, com a batalha psicológica que eles estavam enfrentando. Olha isso aqui, o exército de Israel e Saul, eles estavam todos psicologicamente derrotados. Eles já tinham perdido a batalha na mente, eles não tinham mais força, eles não imaginavam que conseguiriam ganhar aquele homem. Então a afronta foi da mente, foi psicológica. Muitas das vezes talvez seja isso que está inibindo que a obra cresça na sua vida. Muitas das vezes seja isso que está impedindo o seu crescimento. Talvez você está olhando para a situação que está acontecendo, as circunstâncias, as consequências de algumas batalhas travadas, que está fazendo com que você venha parar psicologicamente. Isso faz com que o teu corpo não se movimente, não ande. Porque está atingindo o seu emocional. Seus pensamentos devem estar sendo de que você não consegue. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha além. O inimigo só cresceu na sua mente. Mas o Deus que está, aleluia, ao teu lado e contigo, Ele é maior do que o gigante. Ele estará além do nosso pensamento. E Ele é quem está naquela batalha contigo. Vão dar a filha do rei para ser esposa. Davi, opa, calma aí, esse negócio está começando a melhorar. Já arrumei até uma mulher. Se eu vencer, estou bem, estou rico, vou casar. E outra, vão isentar ele de impostos e a sua descendência. Ou seja, quando você tem que olhar para frente, para depois do Golias. É o que está por trás do Golias que importa, não é o Golias. Você está olhando para o Golias, você está olhando para o problema.
Você tem que olhar para o que está depois do problema. Quando você enfrentar, quando você vencer, quando você passar, esse tem que ser o teu projeto, aleluia. Tem que estar aqui no teu coração, na tua boca, falando para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, eu vou conseguir, aleluia. Davi, quando ele venceu, ele trouxe bênção, não só para ele trouxe bênção para toda a sua casa. Quando você vencer esse problema, quando você vencer o seu gigante, quando você começar a priorizar o reino, quando você começar a produzir no reino, quando você começar a ser proativo no reino e além das tuas imaginações, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a bênção vai chegar e abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família. Você vai ser uma bênção, tu e a tua descendência, por causa do teu esforço, por causa da tua fé. Você acredita e você vai vencer. Isso é uma palavra para que você cresça, é uma palavra para que você possa sair. Você nasceu para vencer. Você vai vencer. Produtividade. Ah, mas eu não sei onde produzir. Aonde eu vou investir? Investe em você. Investe em você. Porque quando você investir em você, aquilo que você está investindo em você vai sobrejar, vai sobrepujar e vai sobrar para abençoar aos outros. Porque você investiu. Você é o reino, investe em você. Hoje eu estou aqui trazendo uma mensagem, mas porque eu investi em mim. Eu fui estudar. Quando as coisas pareciam que iam desandar na minha vida, eu não deixei a minha mente me vencer, não deixei a mente paralisar. Eu fiz com que Deus viesse na minha cabeça, trabalhando. Eu pedi ajuda ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá uma direção, ilumina, não me deixa morrer nesse deserto, não me deixa perder essa batalha, me ajuda a vencer, eu preciso passar por isso. Eu preciso chegar do outro lado. E Deus me deu uma direção. Eu fui estudar, fazer cursos. Me formei conselheiro terapeuta em dependência química. 8 anos eu trabalho com comunidade terapêutica, ajudando, auxiliando. Sou formado em teologia pela faculdade Fabrange. Sou juiz de paz, sou conselheiro terapeuta. Hoje estou fazendo uma faculdade de engenharia civil. E eu era morador de rua, fui detento 4 anos, não desisti. Hoje tenho uma empresa de construção civil. Trabalho na área social hoje. Pastor Robson Esteves me conheceu trabalhando no centro de recuperação, ou melhor, numa comunidade terapêutica, da qual faço parte ali como equipe, como obreiro da igreja que pertence à comunidade terapêutica, que é a nossa igreja, Assembleia de Deus Videira Verdadeira em Missões. Nossa comunidade terapêutica é a Tenda Azul. Também sou capelão, professor de capelania, formado aqui pelo Exército de Oração do nosso pastor Robson, onde ele é um dos diretores. E outros cursos que eu não vou falar agora aqui, porque senão vai... Mas eu estou falando para você que eu investi em mim. Porque eu sou o reino. Eu sou o reino que Deus implantou em mim. Eu faço parte do reino, eu sou representante do reino, eu sou embaixador do reino. Você é o embaixador do reino, você é o reino. O reino é pessoas. O reino do céu é você. É o que Deus está transformando você numa melhor criatura, num servo do Senhor, a cada dia mais semelhança do Senhor, em santidade, em unidade. Então, meus amados,
A palavra do Senhor, ela nos ensina. E nós temos que ir fazer a obra do Senhor a tempo, fora de tempo. Ninguém conquista nada sentado, parado. Josué foi quem atravessou o povo no Rio Jordão para poder conquistar a terra prometida que tinha sido dada a Abraão, a sua descendência, pelo Senhor. Moisés passou com o povo pelo deserto 40 anos. Mas quando chegou a hora de tomar posse da terra, não foi assim, só chegar e tomar aqui, irmãos. Teve guerra, teve luta, teve esforço, pessoas morreram lutando. Tiveram que lutar, tiveram que conquistar. Você tem que conquistar, você tem que passar, você tem que enfrentar a situação. Tem de bom ânimo. Nesse mundo teremos aflição, sim, com certeza, teremos aflições. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua situação, mas eu sei que você é vencedor. Que a palavra do Senhor, ela está no seu coração. Creia no nosso Deus, creia no Senhor Jesus. Mas faça a obra. Porque o reino é conquistado à força. É pela graça, mas não é de graça. Temos que fazer a obra para o Senhor. E o reino é quem nos dá a recompensa. Davi poderia muito bem ter chegado lá, ter deixado a comida lá, perguntado para Samar, para Eliabe, como eles estavam, e ter voltado para casa. Porque a sua função era cuidar de ovelha, não era guerrear. Mas ele não suportou ver o reino de Deus naquele momento, na situação em que ele se encontrava. Ele não suportou ver o reino de Deus, o exército de Deus, aleluia, sendo afrontado, sendo envergonhado e humilhado daquela forma, com aquela afronta. Ele se levantou e tirou de sobre o povo, de sobre o reino de Israel. Ele tirou a afronta, tirou a ignominia, tirou a vergonha e honrou o seu exército, o seu povo, a sua casa. Tem coisas, meus irmãos, que você não precisa falar. A gente fala para dar testemunho, para encorajar a outros. Estamos aqui em um tempo em que o nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. Mas Davi tinha um currículo, um segundo além desse, que ele não precisou falar. Alguém falou por ele. Quando Saul, no capítulo 16, ele é acomentado de um espírito imundo, alguém perguntou por alguém que pudesse ajudar. Ninguém sabia o que estava ali acontecendo. Ninguém conhecia Davi. Ninguém sabia o que Davi era. Até porque ele já tinha sido esquecido uma vez, até pelo profeta, que foi lá ungí-lo. E passou todos os seus irmãos e Davi no campo. Porque achavam
que Davi tinha que ter essa característica, que o homem olhasse e visse nele qualificações para a posição na qual o Senhor tinha o chamado. Só que muitas das vezes, o homem não vê em você a capacidade que Deus te deu. Porque quem sabe o que Deus te deu é o próprio Deus. E você tem isso nas veias. Se você foi chamado para pregar, você tem vontade, você tem sede, você se acha capaz. Se você foi chamado para ensinar, você também se acha capaz. Isso corre no seu sangue. Isso vem de Deus, é Deus em você. O homem não precisa olhar para você, para ver você fazendo, para entender que você sabe. Ele precisa que você se disponha, que você faça. Eu não tenho oportunidade na igreja de pregar, prega em frente ao espelho. Vai treinando, porque na hora certa teu nome vai ser cogitado e o Senhor vai cantar, vai soprar, e você vai cantar lá, você vai louvar, você vai pregar, você vai fazer a obra de Deus, porque Deus te chamou e você se dispôs a fazer. Então Davi estava lá apacentando as ovelhas e Saul caiu em casa lá endemoniado, lá no palácio. Ninguém falou, Jessé não falou, os irmãos não falaram, ninguém falou. Mas lá dentro tinha um servo de Saul, que na hora em que foi cogitado de acharem um músico, ele falou: conheço um. O belemita, filho de Jessé. Ele é bom em dedilhar a harpa, é boa aparência e é valente. Olha só, tem alguém falando o currículo de Davi no palácio, sem Davi nem pensar em ir lá. Davi está lá, fazendo a obra de Deus, matando leão, matando urso. É difícil matar leão, é difícil matar urso? Mas é necessário para quem quer alcançar lugares que outros não alcançarão. É você quem tem que ir. É você que tem que chegar, que tem que alcançar os seus objetivos. A luta é sua, meu irmão, lamento dizer. Você precisa de oração, precisa de amigos, sim, porque ninguém anda sozinho. Mas é você que tem que se predispor a fazer. Porque quem vai sentar lá na cadeira que te espera é você, não vai ser o teu amigo, não vai ser, é você. Quem vai levar a mensagem lá na Cracolândia, lá na Boca de Fumo, não sei aonde que você quer ir pregar, mas vai pregar, vai fazer a obra, é lá. Deus te chama. O seu currículo é você quem faz, porque aquele que te vê em todos os lugares, ele sabe da sua capacidade. Então você entende essa mensagem de hoje. Produtividade. Primeiro lugar, prioridade. Prioriza o reino. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. Em primeiro lugar o reino do céu. Fazer a obra de Deus. Se lançar no reino. Os ceifeiros são poucos. Rogai ao Pai para mandar mais ceifeiros. Talvez seja eu e você. Eu estou aqui. E você? Vai fazer a obra? Produtividade. Produza. Os talentos vêm do céu, mas a terra é quem produz. É você quem vai produzir. E proatividade. Vá além daquilo que lhe mandaram fazer. Que Deus os abençoe. Que essa mensagem possa entrar no seu coração, na sua vida. Que ela traga crescimento para o seu ministério. Sim, eu saúdo vocês com a paz do Senhor e vos abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmão. Super palavra aí que o nosso amigo presbítero Arimateia, falando aí da palavra de Deus sobre crescimento espiritual, sobre visão espiritual, discernimento. Quer dizer, irmão, não aguarda aqui, ó. Olha o que eu peguei para mim é o seguinte: o profeta pode te errar, mas Deus não erra. Falou para Samuel lá: falta mais um. Sabe quem é esse mais um? Que o presbítero Arimateia falou hoje? Esse mais um que falta é você, meu filho. Chegou a tua hora, recebe aí.
onde você vê na tua casa, o dia, a hora que você vê essa mensagem de manhã, de tarde, de noite. Volta e meia você vai estar vendo aí esse homem de Deus trazendo uma mensagem aqui na programação da rádio para você. E essa programação você vai ver ela no YouTube, Facebook e nos outros aplicativos de redes sociais. Um abraço, fica com Deus. Sou teu amigo Pastor Robson da Rádio Fala Brasil. Foi um prazer estar com você. E nós nos despedimos com o Prefeitura de Maté, dando aquele tchauzinho assim abençoado aí, ó. Eita, até mais, ô glória. Eita glória, desce rolo.